A foto que você está vendo agora é de Amy Reeves e sua irmãzinha. A história por trás dessa imagem não é tão fofa e inocente quanto se imagina. Nesse dia, Amy estava levando sua irmã para pedir doces no Halloween. Amy mora no interior do Texas. Ela se mudou de Houston para uma cidade pequena, mais próxima de Galveston, que, segundo ela, fica a cerca de 1 hora de carro em direção à costa sudeste. A mudança de Amy da cidade grande para uma cidade muito pequena foi algo muito necessário para ela, pois estava cansada da vida urbana, e se estabelecer em uma casa bem pequena com 2 acres de terra foi uma mudança de cenário bem-vinda. No entanto, ela começou a notar algo completamente estranho desde o momento em que se mudou para casa. Não tinha nada a ver com a propriedade ou com a casa em si, mas sim com algo do lado de fora. Ela percebia que, sempre que saía de sua garagem, um carro a seguia e fazia exatamente o mesmo trajeto que ela. No começo, ela ignorava e seguia com seu dia, mas isso continuava acontecendo todas as vezes que saía de casa. Em uma das casas vizinhas, o mesmo veículo saía da garagem sempre que ela saía da sua. Muito em breve, ela começou a suspeitar que havia más intenções por trás disso. No entanto, por um tempo, ela continuou ignorando e seguia com seu dia, na esperança de que isso parasse eventualmente. Quando ela estava voltando do trabalho um dia, algo em seu instinto lhe disse para pegar um caminho diferente para casa. Então, ela seguiu esse instinto e tomou uma rota diferente. Em vez de pegar a estrada principal, ela foi pela via de serviço em direção à entrada de seu pequeno bairro. Em vez de seguir direto pelo bairro e virar à esquerda, ela fez uma curva um pouco mais acentuada à direita na entrada e pegou um caminho que levava 3 minutos a mais até em casa. Mas mesmo nesse desvio, ela acabou vendo o mesmo veículo pelo retrovisor. Quando começou a acelerar para tentar escapar do carro, ele começou a piscar os faróis de forma agressiva. Eventualmente, ela virou à esquerda, e o carro aparentemente não a seguiu. Ela continuou em direção à sua casa e, justo quando achou que estava segura e que o perseguidor tinha ido embora, percebeu que estava errada. O carro do perseguidor, ainda com os faróis altos acesos, se aproximava, as luzes ficando cada vez mais fortes à medida que se aproximava. A essa altura, estava claro que o perseguidor havia seguido ela até em casa, mesmo pela nova rota. O homem entrou na própria garagem e ficou sentado lá, enquanto Amy entrava em casa. Já dentro, ela olhou pela janela em direção ao carro, e o homem aparentemente percebeu, pois começou a acelerar o motor de forma provocativa. A essa altura, já estava claro que se tratava de um caso completo de perseguição e assédio, então Amy chamou a polícia, na esperança de que eles fossem até lá conversar com ele por ela. Quando a polícia chegou, ela explicou toda a situação da melhor forma possível, ressaltando várias vezes que havia acabado de se mudar e que não conhecia o homem. Os policiais foram até a casa dele para conversar com ele. Enquanto isso, Amy foi ao banheiro, mas ainda não tinha se dado conta de que havia deixado a porta dos fundos destrancada quando saiu para fumar um cigarro, não muito tempo antes. Enquanto estava no banheiro, ela ouviu passos se aproximando do seu quarto. Imediatamente, ela se levantou para fechar e trancar a porta do banheiro, revelando sua localização ao invasor, e segundos depois, ouviu-se uma batida na parede que separava o banheiro do quarto. Mesmo sendo bastante óbvio que sua posição já havia sido descoberta, ela permaneceu o mais quieta possível. A ideia de que talvez pudesse ser um dos policiais passou pela cabeça de Amy, mas ao olhar pela janela do banheiro, essa hipótese foi descartada. Do lado de fora, ela podia ver um policial lutando com o que parecia ser madeira úmida do galpão meio apodrecido ao lado da casa do perseguidor. Amy puxou as calças, se preparando para correr até a porta da frente. Foi então que ouviu de novo uma batida agressiva do outro lado da parede, vinda do seu quarto. O perseguidor estava dentro do quarto dela, sem dúvida. Sem muitas opções além de ficar ali como um alvo fácil, Amy abriu a porta do banheiro e disparou em direção à porta da frente para fora, tentando encontrar algum policial. Mas não havia nenhum à vista, nem mesmo aquele que estava lutando com a madeira podre momentos antes, apenas a viatura vazia. Depois de correr ao redor procurando os policiais, ela voltou para mais perto da casa, de onde vinha uma agitação do interior. Parecia que havia uma luta acontecendo entre um policial e outra pessoa. Amy entrou novamente em casa e viu um dos policiais no chão do seu quarto, sentindo muita dor, aparentemente com dificuldade para segurar o pescoço. Não estava sangrando, mas havia hematomas, como se o homem o tivesse socado repetidamente na garganta ou tentado enforcá-lo. O policial nunca contou exatamente o que aconteceu,
pois seu parceiro chamou uma ambulância para ele, mas Amy foi informada ainda naquele mesmo dia que o homem que a estava perseguindo foi preso por agredir e fugir de um policial. Amy nunca soube porque o parceiro do policial estava lutando com a madeira do lado de fora, ou como exatamente o outro policial soube que precisava verificar o interior da casa. Muito provavelmente, quando a polícia chegou, o perseguidor já havia entrado na casa, e como não obtiveram resposta na casa dele, um dos policiais voltou para a casa de Amy, encontrou a porta entreaberta, e o resto você pode imaginar. A foto que você viu minutos antes, de Amy, sua irmãzinha, foi enviada para o celular dela apenas alguns dias depois de se mudar, e havia sido tirada por um carro que passava, sem que ela sequer percebesse. Após todo o incidente com o perseguidor, ficou muito mais claro quem tirou a foto, embora Amy ainda não saiba como conseguiram o número de telefone dela.